Muito boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui em mais um Encontros da Oncologia DO, nesse dia 29 de março de 2023. Este é um mês muito especial para nós, que tratamos tumores de intestino, pois homenageamos o Março Azul. O Março Azul é o mês de prevenção ao câncer coloretal, o câncer de intestino. E para nos brindar com informações sobre essa doença, nós trazemos aqui hoje Dr. Jardel Caetano, que é médico gastroenterologista e endoscopista do Hospital Cardiopulmonar em Salvador, e Dr. Euler Ázaro, médico coloproctologista dos Hospitais Aliança e Cardiopulmonar da Rede DO São Luís, aqui em Salvador. Todos nós estamos de azul, em homenagem a este mês muito importante. Eu trouxe aqui alguns dados para vocês terem uma noção da importância dessa condição. Esse é o tumor que já ocupa o terceiro lugar no ranking dos tumores mais incidentes, ou seja, mais frequentes, tanto em homens quanto em mulheres, no Brasil e no mundo. Tirando o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente, nas mulheres, ele está atrás apenas do câncer de mama, e nos homens, atrás apenas do câncer de próstata. Para o Brasil, são estimados mais de 40 mil novos casos de câncer coloretal por ano, sendo 20.520 na população masculina e 20.470 na população feminina. Mais um dado que impressiona bastante, que foi através de um levantamento das sociedades brasileiras de endoscopia digestiva, de coloproctologia e de gastroenterologia, foi que são estimadas 265 internações relacionadas a câncer de intestino por dia, apenas no Sistema Único de Saúde. Em média, a cada hora, 11 pacientes são internados em decorrência a complicações desse tipo de câncer. Então, com o objetivo de incentivar a prevenção, a detecção precoce desse tipo de câncer, criou-se o Março Azul, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Câncer de Intestino, que foi comemorado anteontem, no dia 27 de março. Então, para começar nossa live, que é totalmente direcionada a vocês, pacientes e acompanhantes, eu vou começar com o doutor Jardel Caetano. Jardel, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de saber de você o seguinte: a gente viu a importância do câncer coloretal na frequência entre os tumores, e a gente vem observando um aumento da incidência do câncer coloretal em pacientes mais jovens. Nós tivemos, no fim do ano passado, que a cantora Preta Gil teve o diagnóstico do câncer de intestino com 48 anos de idade, uma idade muito precoce. Ela veio a público falar da sua condição, e muito tem se discutido em relação a esse aumento da frequência nas pessoas mais jovens. A que você atribui, Jardel, esse aumento da frequência nos pacientes mais jovens? Olá, Rodrigo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E, bem, você demonstrou muito bem aí a importância do câncer coloretal, um câncer de alta prevalência na população brasileira e em todo o mundo ocidental. E apenas para exemplificar, para dar robustez às suas palavras, eu tenho um dado aqui. No ano de 2005, 11% dos novos diagnósticos de câncer coloretal eram de pessoas de até 55 anos. E já no ano de 2019, após 14 anos desse dado inicial de 2005, já eram 20% os casos novos de câncer coloretal em pacientes abaixo de 55 anos. Ou seja, hoje em dia, de cada 5 novos diagnósticos de câncer coloretal, um se dá em pessoas abaixo dos 55 anos. Então, são pessoas jovens que estão muitas vezes no auge da sua vida profissional, que têm uma perspectiva de sobrevida de 20, 25, 30 anos ou mais pela frente. E um diagnóstico como esse, numa pessoa jovem, produtiva, muitas vezes com famílias ainda em formação, é um diagnóstico de alto impacto, né? Os especialistas se debruçam sobre
o que é que tem levado a uma maior incidência do câncer coloretal em pessoas mais jovens? Provavelmente isso se dá por múltiplos fatores distintos, né? Especula-se que existam componentes genéticos associados a esses novos casos de câncer coloretal, como, por exemplo, a ocorrência de síndromes hereditárias que podem propiciar a ocorrência desse câncer, como, por exemplo, a síndrome de Lynch. E existem também fatores ambientais que provavelmente dão seu grau de colaboração nessa incidência do câncer coloretal em faixas de pacientes mais jovens, né? Então, o sedentarismo da nossa população, um baixo consumo de vegetais, de fibras, né? E especialmente a prevalência aumentada de sobrepeso e obesidade que temos vistos no mundo contemporâneo, provavelmente são fatores que estão aí contribuindo para essa incidência do câncer coloretal em faixas etárias cada vez mais precoces. Esse é um importante alerta, né? Provavelmente esses hábitos de vida aí, desse mundo moderno, está trazendo uma maior incidência na população mais jovem, serve de alerta também numa discussão que a gente vai ter daqui a pouquinho sobre rastreamento. Doutor Euler Azan, doutor Jardel já começou a falar um pouco sobre os principais fatores de risco, ou seja, que fatores contribuem para o aparecimento do câncer de intestino. E nós médicos costumamos dividir em fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Você podia explicar melhor qual a diferença destes e quais são os fatores de risco mais importantes, ressaltando que Jardel já deu início? Ok, muito bem, gente. Boa noite. Uma satisfação aqui, Rodrigo, estar aqui com você, meu grande amigo, tá? E com o Jardel também, excelente gastroenterologista, endoscopista aí, que faz parte desse time. Muito bem, como o Jardel começou já com algumas explicações, nós vamos apenas dar uma continuidade, pegando o gancho do que você falou, sobre os fatores de risco que são modificáveis e não modificáveis. Bom, os modificáveis são aqueles que a gente pode mudar na nossa vida. A gente tem o poder de mudar, o poder de não fazer mais, tá? Ou fazer alguma coisa para que a gente possa evitar esse aumento, né, esse índice elevado de câncer coloretal nos dias de hoje. Então, vamos lá. Os fatores modificáveis, né? Álcool, né? Tabagismo, né? Você pode evitar beber em demasia, você pode evitar fumar, você pode passar a fazer atividade física. Então, já foi falado, o sedentarismo é inimigo dessa patologia, né? E a dieta, principalmente a dieta, o que o pessoal fala aqui, aquele churrasquinho de final de semana, com aquela carne bem passadinha, bem grelhada, ali justamente, aquela carne ali no fogo, aquela carne que é grelhada, que libera toxinas, justamente que vai contribuir para o desenvolvimento do câncer. Sem falar, gente, então eu estou falando aqui, ó, carne vermelha, é um dos grandes implicadores na formação, quer dizer, no desenvolvimento do câncer, mas principalmente a carne embutida. Tá? Então, a carne embutida, o que é a carne embutida? É o salame, é a linguiça, o presunto. Então, todas essas carnes embutidas têm um papel mais importante até do que a carne vermelha. Se falar em carne, então a gente não pode comer carne? Tá, tudo bem, pode sim, mas tem com moderação, uma vez na semana, e de preferência a carne cozida, tá? Que tem menos implicação na formação de tumores, de pólipos e de tumores. Já por outro lado, a gente tem aqueles fatores que não são modificáveis. Você não tem muito o que fazer. Pô, se você tem diabetes mellitus, o máximo que você pode fazer é diminuir os danos da diabetes, não é? Você tem que tratar, diminuir os danos. Se você tem doença inflamatória intestinal, que também está implicado na formação de câncer de cólon e reto, você tem que tratar a doença inflamatória da melhor maneira possível, mas a gente sabe que esse índice está bem elevado, né? A idade não tem jeito. Se você passa de 60 anos, 50, 60, 70 e por aí vai, então, você tem uma ideia, nesses últimos 2 meses, eu operei inúmeros pacientes com 80, 84, 90 anos, e aí já vem o fator idade, que é mais complicado,
Genética também, a gente sabe que tem algumas populações, ou poucas populações que têm alguma implicância ali na genética, e sexo é mais ou menos a mesma coisa, tá? Alguns trabalhos mostram ali o sexo masculino um pouquinho maior ali do que o sexo feminino, mas normalmente é a mesma coisa. Vale a pena só chamar a atenção aqui, que recentemente eu vi um trabalho com 2 pesquisadoras brasileiras lá em São Paulo, na Universidade lá em São Paulo, Federal, que elas estão fazendo uma pesquisa sobre a Fusobacterium nucleatum, nome bonito, né? Mas é a bactéria que dá na boca, ok? Essa bactéria, ela prolifera na boca, dependendo da higiene bucal que você tem. Então, hoje está se dando importância, assim, uma grande importância à higiene bucal, porque essa bactéria está implicada em fazer um meio inflamatório e propício para que também possa ocorrer essa formação de pólipos e câncer no colo e reto. Excelente. A gente vê aí da diferença dos não modificáveis e dos modificáveis, e a gente tem uma real intenção com essa live e no Março Azul de interagir nos modificáveis. Então, como o doutor Euler falou, a mudança de estilo de vida é de fundamental importância para reduzir o risco do desenvolvimento dos pólipos e, consequentemente, do câncer de intestino, dentre eles o consumo de carne vermelha, o álcool, o tabagismo, o uso de embutidos, dentre outros. Doutor Jardel, doutor Euler já tocou várias vezes no nome pólipos, mas as pessoas às vezes não sabem o que são pólipos. E a gente sabe que o câncer de intestino, na grande maioria das vezes, ele surge a partir de pequenos pólipos. Então, eu queria saber de você, Jardel, para o nosso público entender o que é um pólipo e também se todo pólipo pode levar a câncer. Pois não, Guedes, excelente pergunta. O pólipo representa um crescimento anormal do tecido epitelial que reveste a camada mais interna do intestino grosso, né? Então, assim, visualmente, o pólipo, podemos dizer que o pólipo é como se fosse uma verruga. Então, essa verruga, ela pode ser tão pequena quanto 2, 3 milímetros e, muitas vezes, há uma progressão desse pólipo que ocorre de maneira muito lenta. Esse pólipo vai crescendo ao longo dos anos e, quando o pólipo ultrapassa um diâmetro de 15 a 20 milímetros, ou seja, 1,5 a 2 centímetros, aí começa a haver um risco mais significativo de que esse pólipo sofra uma transformação maligna e se transforme num câncer de cólon, né, num câncer de intestino. Felizmente, essa progressão de um pólipo, de um pequeno adenoma para um adenocarcinoma, ou seja, um câncer de intestino, ela ocorre apenas numa minoria dos casos, né? Então, assim, os pólipos são frequentes na população. Quando a gente faz colonoscopias em pessoas acima de 50 anos, que nunca foram submetidas a esse exame previamente, é esperado uma taxa de detecção de adenomas que é de pelo menos 30%. Ou seja, 3 em cada 10 pessoas que fazem uma colonoscopia acima dessa faixa etária vão ter adenomas no seu intestino, né? Mas não é essa totalidade de pólipos que iria evoluir para um câncer coloretal. Apenas uma minoria dos casos, né, um percentual menor, é que, né, se o paciente está envolvido nesses fatores de risco aí, que o Dr. Euler brilhantemente falou aí, se o paciente é sedentário, se ele fuma, se ele bebe muito álcool, se ele tem obesidade, se ele tem um alto consumo de carne, se ele consome poucos vegetais, poucos antioxidantes, aí uma interação complexa de fatores genéticos do hospedeiro, da microbiota intestinal, de todos esses fatores ambientais essa interação de todos esses fatores é que vai determinar se há ou não um crescimento desses pólipos, que quando ocorre é um crescimento lento, né? Então, de um pólipo nascer até ele se transformar num câncer, isso pode levar 6, 8, 10 anos ou até mais que isso, né? E, por isso, o racional é tão assim, evidente da importância da prevenção do câncer coloretal, porque qualquer pessoa acima de 50 anos pode ter dentro do seu intestino, aí, neste momento, um adenoma pequenininho,
e esse adenoma ele está completamente assintomático e, se o rastreio não for apropriado, vai ter um percentual pequeno de pessoas em que esse adenoma vai lentamente progredir e, ao longo de 4, 6, 8, 10 anos, ele pode vir a se transformar num câncer de intestino. Então, durante esse intervalo, o nosso organismo dá essa como que oportunidade de, através da ferramenta correta, o paciente ser submetido a um procedimento que vai não só identificar essa lesão pré-maligna, como vai poder removê-la com segurança e eficácia, evitando que esse pólipo, no futuro, viesse poder se transformar numa malignidade, num câncer de cólon. Excelente, excelente. Então, nós sabemos já que essas pequenas alterações na camada interna do intestino, na mucosa do intestino, como Jardel bem falou, que parecem verruguinhas, são os pólipos, que ele falou várias vezes, adenoma é sinônimo de pólipo, geralmente, e que esse adenoma, ele, em algumas vezes, ele pode se transformar, a partir de anos, com interação complexa com diversos fatores, inclusive genéticos, nenhum câncer de intestino. Doutor Euler, qual é o principal método de identificação do pólipo? Porque a gente ouve muito falar de exames de imagem, mas o exame de imagem não vê bem órgão oco, e a gente sabe que o exame ideal para ver os pólipos são os exames endoscópicos. No caso do intestino, a colonoscopia, que é tão falada. Qual a função da colonoscopia principal? Como é feito esse exame? E se nesse exame qualquer pólipo durante a realização ele é removido? Bom, muito bem. Realmente, a colonoscopia é o exame padrão ouro para investigar e saber quais pólipos podem ser tirados, não é? Identificar e tirar esses pólipos, evitando aquela sequência do pólipo pequenininho crescer e se transformar num tumor agressivo. Então, a maioria desses pólipos, você pode interromper essa sequência. Então, a colonoscopia, ela tem, lógico que tem indicação precisa, você não vai indiscriminadamente indicar a colonoscopia para todo mundo, mas naquelas pessoas que têm indicação, né, a endoscopia é nada mais, nada menos do que uma endoscopia, que o pessoal conhece mais aquela endoscopia, né? Endoscopia que vai ali pela boca para ver o estômago, ali a parte alta, é o aparelho que, ao invés de colocar pela parte alta, você vai colocar pelo reto, tá? Você vai colocar pelo canal anal, reto, até percorrer todo o intestino grosso, tá? Chamando a atenção que ele vai até o intestino grosso e entra numa partezinha do intestino delgado, só no final ali do intestino delgado. Vale a pena lembrar que o intestino delgado, gente, tem 6 metros de comprimento em média. Depois disso é que o intestino grosso aparece com cerca de 1,5 metro, vamos dizer, de 1,20 m a 1,5 m, que depende muito da anatomia de cada um. E é justamente onde percorre a colonoscopia. Ela vai percorre toda a cavidade abdominal por dentro do cólon, tá bom? Então, se ela percorre por dentro do cólon, ela vai ver a mucosa, a parte interna do cólon, que a maioria dos exames de imagem não tem esse poder para ver, principalmente essas lesões pequenas, tá? Lesões grandes até, tudo bem, lesões hoje em dia até de 2 centímetros, vamos dizer assim, 2, 3 centímetros, é bem possível que uma tomografia possa até identificar, tá? Pode ter falha, mas pode identificar. Lesões grandes, tudo bem, a tomografia vai mostrar, a ressonância vai mostrar, mas essas aí que o doutor Jardel falou, essas lesões de 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, por aí vai, a colonoscopia que vai identificar. Para fazer essa colonoscopia, a gente precisa fazer um preparo intestinal. O intestino tem que estar limpo, tá? O pessoal às vezes se queixa um pouquinho, o pessoal não se queixa nem tanto de fazer a colonoscopia. O pessoal se queixa, mas o preparo é tão chato. Eu disse, mas fique tranquilo, olha, você vai lavar seu intestino todo, vai ficar todo limpinho, depois você pode até passar a comer, a partir de então, ainda brinco assim, você deixe de comer porcaria, vai começar a comer coisa boa, vai começar a comer fibra, preencha seu intestino com bons alimentos para ter que sua população de boas bactérias possa proliferar. Então, a gente faz esse preparo pode ser feito de diversas formas, mas o intuito é tirar a quantidade de conteúdo fecal para que o endoscopista
possa identificar com clareza a mucosa e, assim que identificou um pólipo, não é? Sempre há tentativa naqueles pólipos passíveis de serem retirados, vão ser retirados por colonoscopia, ok? Então, você perguntou se todos, né? Desculpe, você perguntou se todos os pólipos seriam retirados? Sim, Não é isso? Bom, isso. lógico que vão existir pólipos que não vão poder ser retirados por colonoscopia. Então, aqueles pólipos, alguns pólipos maiores, mas nem é esse tanto o critério, tá? Mas são pólipos que estão mais assim, vamos dizer assim, para o pessoal mais leigo, que estão agarrados na parede da mucosa, eles são sésseis, como a gente chama, ele não tem pedículo, ele tem algum grau de invasão, o colonoscopista não consegue levantar ele, porque é colocado ali uma injeção, uma bolhazinha de soro para que esse pólipo levante, que ele possa ser retirado por um laço, né? Por biópsia, por pinça e por um laço, principalmente, para evitar que haja alguma complicação, como a perfuração da mucosa, da parede do cólon. Então, se o colonoscopista acha, isso aí é critério e experiência do colonoscopista, se ele acha que existe algum risco para retirada de determinados pólipos, esses pólipos vão ser encaminhados para ser retirado por via cirúrgica. Perfeito, excelente explanação. Só para ressaltar, a colonoscopia, quando indicada, ela precisa fazer em hospital, o paciente dorme durante o exame, ou é a seco, só para clarificar bem a Ótimo. população. Uma complementação. A maioria das colonoscopias, quer dizer, você pode fazer em hospital ou pode fazer numa clínica que esteja preparada, apropriada para fazer esse exame. A maioria dos pacientes você pode fazer fora do eixo hospitalar. Inclusive, você pode fazer, tá? Mas vão existir aqueles pacientes em que a indicação é fazer numa instituição hospitalar, porque tem todos os profissionais e todo aparato, né, para Segurança, que né? possa dar um suporte no caso, né, de um paciente mais complicado, um paciente mais idoso, um paciente que tem algum tipo de problema, porque ele vai tomar uma sedação, é feita uma sedação, uma anestesia leve, mas vai fazer uma sedação, não é? E com o máximo de segurança Exatamente, possível, né, Euler? Vai ser que o exatamente. Ele vai paciente estar for mais idoso. monitorizado, né? Monitorizado, ele vai dormir durante o exame, mas entenda, não é uma anestesia geral, o paciente não vai precisar ficar entubado, né? Então, apenas uma sedação e com ele monitorizado para que ele tenha toda a segurança, todo o controle para que possa fazer um exame que, na maioria das vezes, gente, é um exame rápido, tá? Esse não é um exame que demora assim muito tempo, a não ser que você tenha que fazer algum procedimento, olha um pólipo ali que vai demorar mais e tal, mas na grande maioria das vezes, Jardel pode até corroborar aí comigo, Jardel, mais ou menos uma média do que você faz aí das colonoscopias, mas em torno aí você pode fazer em 5, 10, 15 minutos, depende, uma média aí, é bem rápido, prático e tranquilo. Exato, Euler, você está corretíssimo. O exame da colonoscopia é um exame simples e, assim, um critério de qualidade na colonoscopia é o tempo de retirada do aparelho maior que 6 minutos. Então, um colonoscopista experiente no exame mais tranquilo, ele pode chegar até a parte final do intestino que ele tem que percorrer em 5, 8 minutos, e aí ele vai fazendo a retirada lentamente, olhando todas as paredes, olhando com cuidado cada prega, procurando pólipos atrás das pregas, e assim, feito com todo detalhamento, e um exame muito bem feito pode ser feito num tempo tão curto quanto 15 minutos, enfim, 18 minutos. Portanto, é um exame rápido. E uma coisa que eu vejo os pacientes, assim, alguns pacientes se queixarem muito de uma experiência prévia de colonoscopia, a propósito do que vocês estavam conversando, é assim, que em outros tempos, há 6, 8, 10 anos atrás, as diretrizes, assim, eram muito mais, assim, restritivas quanto ao consumo de líquidos nas horas que antecediam a colonoscopia, né? Então, quando o paciente vai preparar para a colonoscopia, ele toma um laxante
Aqui no nosso meio a gente utiliza muito o manitol, mas existem outros tipos de laxantes. E esse laxante, ele rouba a água do organismo, né? Ele lá dentro do intestino, ele puxa a água que está correndo dentro dos vasos sanguíneos, por assim dizer, para promover aquela diarreia bem exuberante. E aí isso termina por levar a um processo de desidratação. Então, quando o paciente ele não se hidrata adequadamente, ele pode sofrer dessa desidratação. E aí pode se sentir um pouco fraco, um pouco cansado. Eventualmente, ele tem até algumas manifestações mais sérias, assim, de tontura e tudo mais, né? A sensação de desmaio. Só que isso era mais assim antigamente, sabe? Hoje, os serviços de boa qualidade, eles, assim, não só permitem, né, que o indivíduo beba água e se hidrate antes da colonoscopia, como eles incentivam e deixam essas orientações, assim, por escritas, né? Por escrito de que o indivíduo deve ali tomar o seu laxante quando ele está fazendo um preparo em domicílio, ele toma um laxante em casa para fazer aquele preparo, mas é importante ele se hidratar, então ele bebe 800 ml, 1 litro e meio de água até um determinado momento, assim, né? No hospital que a gente trabalha, esse protocolo assim preconiza que o indivíduo possa beber água livre até 2 horas antes da hora agendada do procedimento, né? Então, se o indivíduo vai fazer uma colonoscopia, está marcado para 10 horas, até as 8 da manhã, ele pode e deve beber água. E aí, com essa hidratação plena, assim, repondo os estoques de água do organismo, a minha impressão é que o preparo tem, assim, a experiência muito melhor para o paciente, é muito mais agradável, porque aqueles que fizeram colonoscopia há 6, 8 anos atrás para trás, os critérios eram mais restritos, eles bebiam menos água e chegavam mais castigados, digamos assim, ao momento do exame, né? Mas com essa liberalidade na ingesta de fluidos, essa experiência tem sido muito mais agradável e muito menos penosa para os nossos pacientes, o que é um avanço assim considerável, porque uma vez que o paciente faz uma colonoscopia e ele tem uma boa experiência, não só ele está mais propenso a repetir uma colonoscopia no futuro quando for necessário, como ele também está mais assim disposto a contar para os seus familiares, para o seu círculo de amigos, que olha, a colonoscopia não é esse exame terrível que me falaram, é um exame tranquilo, eu fiz o preparo e tal, tem aquela diarreia que tem que ter antes do exame, mas eu me hidratei e foi uma experiência tranquila e eu farei de novo quando o meu médico pedir novamente esse exame de maneira tranquila. Então, isso é importante para desmistificar que a colonoscopia é um exame terrível e tal, porque feito da maneira adequada não é. Perfeito. A Edilene está aqui no chat falando que o pai dela teve um câncer de intestino delgado e ela ressaltou que a colonoscopia e a endoscopia não foram possíveis de identificar. E ela fala sobre a importância da cápsula endoscópica quando você tem algum sintoma relacionado a alguma alteração no intestino delgado. Como o doutor Euler falou, a colonoscopia ela tem como objetivo avaliar o intestino grosso e a porçãozinha final do intestino delgado. Não existe nenhuma técnica de endoscopia propriamente dita que possa percorrer os 6 metros ou mais de intestino delgado, que é super tortuoso, e a cápsula endoscópica é indicada, apesar de não fazer a amostragem, biópsia, é um exame que pode identificar, né? E ela te manda um abraço, Jardel. Mas passando aqui à frente, para falar sobre rastreamento. A gente sabe das indicações, a gente falou aí da colonoscopia, porque a colonoscopia é indicada muitas vezes pelos médicos gastroenterologistas ou proctologistas quando se tem sintoma. Mas eu quero ressaltar aqui a indicação de colonoscopia para rastreamento, ou seja, para identificação precoce quando o paciente ainda não tem sintomas, né? A gente tem campanhas grandes de rastreamento, com outubro rosa para mama e o novembro azul para próstata, e nós temos agora o março azul, estamos todos de azul aqui, em comemoração a esse mês, que é de prevenção do câncer do intestino. E a colonoscopia, como falado aqui, ela tem a indicação para o rastreamento do câncer de intestino, Jardel, e em que momento ele é indicado? Como é feito este rastreamento? Se você quiser falar um pouquinho sobre o que é rastreamento, só para pontuar, seria interessante também. Pois não, Guedes. Veja só,
Um programa de rastreamento é um programa, em geral, de saúde pública que é voltado a atingir uma determinada faixa da população, visando prevenir uma doença futura. Então, como um exemplo aqui, a gente poderia dar o rastreamento de câncer de mama em mulheres acima de 40 anos, com uma mamografia. Um outro exemplo, por exemplo, seria um rastreamento de câncer de pulmão com uma tomografia do tórax em pacientes que são grandes tabagistas, que são grandes fumantes, né? Então, você pega um indivíduo assintomático, né? E realiza uma mamografia naquela mulher de 45 anos, ou realiza uma tomografia de tórax naquele paciente que não está sentindo nada, mas ele é um grande tabagista, ele fumou por 30 anos 2 maços de cigarro, e no nosso tema aqui, que é o câncer coloretal, acima de uma determinada faixa etária, que aqui, pelas diretrizes brasileiras, é acima dos 50 anos, aquele indivíduo deve ser submetido a algum tipo de exame que vai visar detectar ou formas pré-cancerosas ou um câncer precoce que possa ser tratado com maior chance de cura, né? Então, o programa de rastreio, por definição, é voltado para pessoas assintomáticas, né? Então, se o indivíduo começa a desenvolver sangue nas fezes, ou dor abdominal e perda de peso, e ele vai ser submetido a uma colonoscopia, não é mais uma colonoscopia de rastreio, e sim uma colonoscopia de investigação daquele sintoma apresentado, né? Então, o exame de rastreio é mesmo voltado para pessoas assintomáticas. E existem várias formas de rastrear o câncer de intestino, né? Tem as formas não invasivas, da qual o exemplo mais conhecido é a pesquisa do sangue oculto nas fezes, né? E tem a forma considerada padrão ouro, né? Que, a despeito de ser um exame invasivo, que é a colonoscopia, é o exame tido como tendo a maior acurácia no sentido de identificar não só essas lesões pré-neoplásicas, como o câncer precoce, né? Por vezes é identificado um câncer já, mas ele é um câncer que eventualmente pode ser removido até mesmo por colonoscopia, sem precisar de nenhuma outra intervenção, né? E a colonoscopia é o único desses métodos que pode não só identificar essa lesão pré-neoplásica, como no mesmo ato fazer a retirada dessa lesão, né? Então, todos os métodos de rastreamento têm suas vantagens e desvantagens, né? Agora, a colonoscopia é tido realmente como o mais eficaz, a despeito de existirem possíveis complicações, como existem com qualquer exame invasivo, né? Mas os especialistas estão muito convictos, e eu faço parte desse grupo aí de médicos, de especialistas, que acredita que quando você coloca na balança o risco e o benefício que a colonoscopia oferece, o seu benefício supera largamente o seu risco, e eu tenho assim convicção de que a colonoscopia é um exame que salva vidas, né? Há uma semana fiz uma colonoscopia de uma paciente de 53 anos, assintomática, e tinha um grande pólipo pediculado no sigmoide, um pólipo que ocupava quase toda a luz do sigmoide, e eu consegui passar uma alça ali em torno do pólipo e cortar no seu pedículo, e a paciente, e assim, o resultado histológico já saiu, era um adenoma túbulo viloso com displasia de alto grau. Então, esse nome pode parecer assim um nome muito complexo aí para a população leiga que está nos assistindo, mas, em outras palavras, é o último estágio antes da transformação desse pólipo num câncer. Então, assim, a paciente estava assintomática e ela começou a colonoscopia estando assintomática e terminou a colonoscopia com o diagnóstico de um pólipo avançado e a ressecção desse pólipo, né? A ressecção bem feita, bem sucedida e sem complicações. E eu não tenho a menor dúvida que esse pólipo aí, se não fosse tratado, ele em 6 meses, ou 1 ano, ou 1 ano e meio, poderia sofrer uma transformação maligna e trazer um sério problema para essa paciente jovem de 53 anos. Então, apenas um caso aqui da prática, e esses casos acontecem todos os meses para a gente, né? Ou às vezes até semanalmente, a gente consegue aí ressecar lesões avançadas que a gente
têm convicção que trariam problemas num futuro não muito distante. Portanto, eu confio nesse método. A maioria dos gastroenterologistas, oncologistas, coloproctologistas confia também. E é uma pena que a gente não tem esse método assim, com toda a disponibilidade que deveria haver. Esse é um tema para uma outra conversa, mas assim, infelizmente no serviço público, no SUS, né, a gente não tem esse método com a disponibilidade que deveríamos ter. Essa é uma outra questão de saúde pública que a gente poderia abordar no mesmo momento, mas a ferramenta tem muita qualidade e, quando bem utilizada, ela realmente salva vidas, não tenho dúvida. Perfeito. Euler, Jardel falou de modo muito apropriado das duas principais ferramentas de rastreamento do sangue oculto nas fezes e do método endoscópico, no caso a colonoscopia, falando das diferenças da acurácia, ou seja, da qualidade de identificar, da possibilidade de identificar para o pessoal entender da colonoscopia. A colonoscopia tem que ser repetida todo ano, porque os médicos fazem o sangue oculto nas fezes anualmente, mas a colonoscopia tem que ser repetida todo ano como método de rastreamento? Bom, Rodrigo, de jeito nenhum, tá? A colonoscopia, então você tem o normal que a gente utiliza aqui no nosso meio atualmente, a tendência é que essa colonoscopia seja repetida de 5 em 5 anos. Existem serviços, existem países que essa colonoscopia é feita até de 10 em 10 anos. Mas aqui, pela nossa realidade, se o paciente tem acesso à colonoscopia, ele deveria fazer de 5 em 5 anos, caso a colonoscopia não identifique, tá, nenhum problema. Ok? Então, esse espaçamento de 5 em 5 anos, ele pode ser diminuído a depender se durante a colonoscopia forem identificados principalmente pólipos ou lesões, tá? Lesões mais avançadas. Então, assim, ia depender do pólipo, da quantidade e do tipo do pólipo. Ok? Isso. Não necessariamente porque encontrou um pólipo hiperplástico, um pólipo que não tem grandes características, nem grandes riscos de transformação, ele pode até continuar de 5 em 5 anos. Mas você, resumindo aqui, você pode espaçar para de ano em ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos e por aí vai. Ou continuar de 5 em 5 anos até uma determinada idade. Não é? Perfeito, Ana, perfeito. Para fechar esse assunto do rastreamento, eu queria trazer aqui uma informação médica que veio a público no ano passado, que foi um estudo conduzido num país europeu que testou a acurácia desse exame de colonoscopia e que trouxe um resultado que não foi o esperado pela comunidade médica. Isso foi repercutido em revistas e jornais, até colocando em xeque a indicação da colonoscopia. Então, eu queria, de forma bastante resumida, se vocês mantêm o que dizem aqui em relação à importância da colonoscopia, mesmo com esse dado estudo. Eu queria ouvir a opinião dos dois. Jardel quer começar, para a gente passar para os próximos temas. Pois não, Guedes. Esse estudo aí a que você se refere é o estudo Nordic, que foi publicado numa revista de grande impacto, né? A revista mais respeitada em medicina internacionalmente, que é o New England, né? Foi publicado em agosto do ano passado e foi um estudo assim prospectivo que envolveu 84 mil pacientes. E assim, de fato, você colocou muito bem aí, Guedes. O resultado assim gerou muitos debates na comunidade científica, né? Porque o número que tínhamos em mente é que populações submetidas a programas de rastreamento através de colonoscopia têm uma redução da incidência de câncer coloretal que é da ordem de 80% a 90%, quando comparado a populações que não são rastreadas, né? E esse estudo Nordic, ele feito lá em em 3 países europeus, Polônia, Noruega e Suécia, salvo engano, ele mostrou assim uma redução da incidência de câncer coloretal naquela população em que foi oferecido o rastreio de apenas 18%, né? Então foi um número realmente muito abaixo do que
de outros estudos publicados previamente na literatura, né? Uma redução de mortalidade de apenas 9%. Isso, realmente, a comunidade ficou assim, muito impressionada com esses números abaixo do esperado, mas existem várias nuances assim, associadas a esse estudo, que eu acho que não vem um caso aqui se aprofundar, porque isso é tema assim, de discussão entre ultra especialistas, né? Mas, por exemplo, um dado assim, bastante relevante foi que de um grupo do grupo que foi convidado a ser submetido à colonoscopia, apenas porque o desenho do estudo era que a metade, 2/3 dos pacientes não seriam submetidos a nenhuma forma de rastreio e 1/3 seria feito um convite para fazer uma colonoscopia. E daquela população que foi convidada a fazer colonoscopia, apenas 42% é que de fato foram submetidos ao exame. Houve uma recusa de 58% desse grupo convidado a fazer a colonoscopia. Isso pode ter gerado um grande viés, né? Então, assim, é uma população assim, predominantemente caucasiana, que tem uma incidência de câncer coloretal significativamente menor que uma população afrodescendente ou parda, como é o caso da população norte-americana e da nossa aqui no Brasil. Eles têm uma menor incidência de obesidade também, que sabemos que é um fator de risco bem conhecido para o câncer coloretal. Então, nós acreditamos que esses dados não podem ser extrapolados aqui para a nossa realidade. E eu acredito que isso não vai mudar a prática nossa aqui de continuar indicando a colonoscopia como um exame padrão ouro e assim eficaz no rastreio do câncer coloretal. Perfeito, perfeito. Então, sigamos aqui com nossa indicação, né, Euler? Com a colonoscopia. Não tenho muito a acrescentar, não, Rodrigo. O Jardel já explicou aí, bacana, e a conversa é essa mesmo. Tá? Então, pronto. Passando agora para sintomas. Euler, quais são os sintomas do câncer de intestino quando ele está instalado? O que o paciente pode apresentar de sintomas que possa servir de alerta para procurar um médico? Muito bem. Então, assim, olha, nós vamos falar desses sintomas de alerta, que é o mais importante, tá, para a população leiga, principalmente, para que ele possa ter a condição de identificar esse problema no início. Essa a nossa intenção quando a gente faz essas campanhas, como faz o Março Azul, como aconteceu agora, inclusive aqui na Bahia, você sabe que a Sociedade de Endoscopia e a de Coloproctologia, todo ano agora eles vêm fazendo uma campanha, exatamente, fazendo em algum local, uma cidade, pequenas comunidades, como foi o ano passado lá em Alagoas, que foi em Pilar, esse ano foi aqui em Cairu, Bahia, tá? Que vem endoscopistas, colonoscopistas, gastrocirurgiões, então anestesistas, e que vão fazer esse rastreamento nessa população, fazendo teste de sangue oculto. Aqueles que dão positivo vão ser submetidos à colonoscopia. Né? Mas, assim, e essa população que foi chamada, por exemplo, para esse estudo, muitas das pessoas que poderiam ter participado desse estudo não participaram porque não tinha essa alerta, tá? Não tinha não tinha conhecimento desses sinais. Então, vamos falar aqui, basicamente, eu não vou falar de quadros mais graves, porque aqueles quadros mais graves, com tumores já avançados, que dão muita manifestação, obstrução, muitos deles vão parar até na emergência, tá? Mas vamos falar daqueles sintomas, daqueles sinais de alerta, na ausência de dor. Porque na presença de dor, o paciente passa a ter dor, ele vai ser investigado. Ele vai fazer uma ultrassonografia em algum lugar, ele vai parar em alguma emergência, ele vai fazer uma tomografia, se for grande, o próprio, a depender das condições, pode ser palpado, não é? Então, mas aquele na ausência de dor, a gente tem que estar alerta para 3 fatores principais. Sangramento retal, tá? Sangramento retal, todo sangramento retal deve ser investigado, tá? A gente sabe que a maioria das causas não são tão graves ou não são graves, mas todo sangramento retal deve ser devidamente pesquisado. A presença de muco, não é? Muitas vezes a presença de muco ali, aquele catarro que a gente chama ali, que vai junto ali com as fezes, ou que pode estar escorrendo ali, também tem que ser pesquisado, para saber qual é a causa da presença desse muco, e a alteração do ritmo intestinal.
Quer dizer, vamos lá, uma pessoa que tem um intestino que funciona regularmente, que funciona bem, e de uma hora para outra ele passa a ter essa alteração desse ritmo intestinal, passa a não ir no banheiro mais como deveria, né? Um período maior de constipação, excesso de gás e tal, isso aí é um sinal de alerta, ok? Então, esses pacientes devem ser investigados com mais presteza. O primeiro sintoma que você falou, Euler, foi o sangramento. E Ok. esse é um sintoma bastante importante e que está presente também em doenças benignas. Eu tenho no meu consultório, eu tenho certeza que você, Jardel, tem também um número grande de pacientes que tinham sangramento vivo nas fezes e que diziam, é uma simples hemorroida, não vou procurar o médico, e levam meses e até anos atribuindo, se auto-atribuindo a uma doença hemorroidária. E, às vezes, até ele tem hemorroida mesmo, mas o sangramento pode não ser de lá. Quando Sim. é que o paciente deve ir ao médico gastroproctologista? Todo sangramento deve ir, como você falou, que é um dos principais sintomas também do câncer de intestino. E se todo sangramento é câncer de intestino, a gente sabe que não é, mas tem que ser investigado, né? Perfeito. Assim, ó, todo sangramento deve ser investigado, ok? Então, Perfeito. a maioria do sangramento que ocorre, principalmente aquele sangue ali, você vai no banheiro, estão as fezes mais ressecadas, não é? Tem constipação, fezes ressecada, faz muito esforço, passa ali no canal anal, principalmente para quem tem hemorroida, tá? Hemorroida ali com estágio mais avançado, grau 2, grau 3, por aí vai, aquele trauma ali nos vasos hemorroidários pode dar sangramento, que é o diagnóstico mais comum de todos. Então, a grande maioria dos pacientes que vão procurar a gente vai identificar. No próprio consultório, a gente tem condições de fazer um exame, uma endoscopia, um aparelho ali pequenininho, que a gente tem condições de ver o canal anal e uma parte ali do reto, e a gente vai identificar se esse paciente tem uma doença anal. Então, as doenças mais frequentes são hemorroidas e fissuras. Tá? Chamados Fissura anal oficiais, também. né? Exatamente. Fissura anal, ela, além de sangrar, poder sangrar, ela dá dor. Chama bem a atenção que ela dá dor porque é um corte, uma ferida justamente naquela parte ali do ânus que é extremamente inervada. Então, a maioria vem daí, mas a gente não tem certeza. Então, o paciente chegou, você faz o exame e não acha, não tem nenhum sinal de sangramento hemorroidário, não tem hemorroida que chame a atenção, não tem fissura, aí a gente acende o alerta. Aí a gente precisa pesquisar mais profundamente na parte mais proximal do intestino. Mas quem tem que ter essa identificação é o médico. Então, qualquer sangramento, Exatamente. qualquer Exatamente. anormalidade, né, tem que ser Exatamente. investigada. Jardel, Investigado. doutor Euler falou aí sobre obstipação. A gente tem uma evidência e também uma vivência que as mulheres, por vários motivos, têm o intestino mais preguiçoso do que os homens, ou seja, tem o termo técnico obstipação ou constipação. A obstipação faz mal à pessoa, ela aumenta o risco de câncer. Olha, Guedes, a obstipação, como você colocou aí, é uma entidade assim bastante comum na nossa população, especialmente em mulheres, né? Mas também ocorre em homens, né? E a obstipação, assim, afeta a qualidade de vida. Então, o indivíduo sente um mal-estar, um desconforto abdominal, ele pode ter uma perda de desempenho no trabalho dele, enfim, afeta negativamente a qualidade de vida. Agora, não conheço evidências de que a obstipação aumente a incidência de câncer coloretal. Apenas é preciso atentar que alguns fatores de risco são comuns tanto ao câncer coloretal como à obstipação funcional. Então, por exemplo, se o indivíduo ele tem uma alimentação pobre em vegetais, em fibras, isso pode o predispor tanto a uma constipação quanto ao câncer de intestino. Se o indivíduo é sedentário, isso é fator de risco tanto para a obstipação quanto para o câncer de intestino. Então, não conheço evidências de que a obstipação favoreça o surgimento do câncer do intestino, mas
alguns fatores de risco são comuns a ambas essas entidades, tanto a doença maligna quanto a obstipação funcional, que é uma entidade benigna. Perfeito, perfeito. Nós estamos entrando aqui nos últimos 7 minutos da nossa live, mas vamos aqui, doutor Euler. Doutor Jardel fez a colonoscopia do paciente e identificou um tumor de intestino. Fez a biópsia, e através da biópsia, o médico patologista vê o tal do adenocarcinoma, tá? E indicou uma avaliação com o cirurgião coloproctologista para o tratamento de uma doença que está localizada. Em que status está atualmente o tratamento cirúrgico do câncer coloretal? A gente vê muitas novidades, como laparoscopia e até robótica, cirurgia robótica, como a gente já tem, inclusive aqui na Bahia, nos hospitais da Rede Dó, no Aliança e no São Rafael, por exemplo. Está realmente cada vez mais avançado, está cada vez mais seguro, e também muito se fala da bolsinha, da tal colostomia, sempre é indicado, só para resumidamente esclarecer nossa audiência. Muito bem. Vamos lá. Primeiro, Rodrigo, vale a pena a gente separar o tumor de cólon do tumor da última parte do intestino grosso, que é do reto. Ok? Uma parte do reto, porque o tratamento pode ser diferente, pode ter uma mistura de tratamento clínico antes, que a gente chama de tratamento neoadjuvante, aquele tratamento que é feito clinicamente antes de fazer a cirurgia. Então, muito bem. Se o paciente tem uma tumoração que é descoberta em reto, principalmente reto médio, reto baixo, hoje em dia ele vai ser acompanhado por você, né, eu digo pela sua especialidade, oncologia clínica, né? Por quê? Porque a maioria deles vai ter indicação de fazer uma quimioterapia, vai ter uma indicação de fazer uma radioterapia antes do procedimento cirúrgico para controle local e facilitar muitas vezes o ato cirúrgico. Muito bem. Tumores mais altos, tumores do colo esquerdo, tumores do colo transverso, tumores do lado direito do intestino, do cólon, esses sim, esses vão ser levados, a princípio vão ser levados para a cirurgia, né, sem passar por nenhum outro tipo de tratamento, e essas cirurgias podem ser feitas de 3 formas. Vamos lá, é bom esclarecer. A cirurgia tradicional, gente, continua sendo uma excelente cirurgia. Ok? Então, aquelas pessoas que podem não ter acesso a uma laparoscopia, a um robô, dizem, meu Deus, e agora? Poxa, tem um robô, não vou ser operado pelo robô, não tem laparoscopia. Gente, a cirurgia tradicional está longe de ser obsoleta. Aliás, a gente só tem autorização para fazer cirurgias minimamente invasivas, como a gente chama, que é essa laparoscopia e a robótica, se a gente atingir os bons resultados da cirurgia tradicional, resultados que a gente fala, resultados oncológicos, tá? A diferença é que se a gente consegue, com cirurgias minimamente invasivas, os bons resultados e os mesmos resultados da cirurgia tradicional, a gente tem os benefícios sem ter que fazer grandes incisões, não é? Diminuindo o trauma desse paciente. Então, nosso padrão hoje, ou vamos dizer assim, o padrão normal hoje é você, na grande maioria das cirurgias, você pedir por laparoscopia. Você consegue, por laparoscopia, ter o mesmo benefício, o paciente ter uma recuperação mais rápida, menos trauma, como eu te falei, da parede abdominal, menos formação de hérnia, né, de hérnia incisionais, aquelas hérnias que acontecem depois de grandes incisões. Então, você consegue, na grande maioria, fazer por laparoscopia. E aí vem o advento da robótica. A robótica nada mais é... Gente, o robô não opera sozinho, não, tá? Quem opera somos nós, tá? Fica lá lendo caras na academia e o robô vai operar para você, né? O robô, não tem nada disso, não tem nada disso. Não é um robô ali, tipo, caricato, como se fosse um humanoide ali operando de jeito nenhum. Nós temos braços robóticos, que são braços extremamente delicados e precisos, que nós manipulamos, tá? Nós aqui manipulamos ali como um joystick, vamos dizer assim, e nós manipulamos aqueles braços ali, e a grande diferença, então, é um avanço da laparoscopia. O que ele traz de benefício é a visão em terceira dimensão, porque a laparoscopia tem uma visão em segunda dimensão, então é 2D, comparado com 3D.
que é como se fosse um cinema, ver um filme em 3D, que todo mundo conhece aí. Você tem ali a exata localização dos tecidos, você tem uma imagem brilhante, a imagem é muito boa, você consegue identificar ali aqueles pequenos vasos, principalmente aqueles pequenos nervos, linfonodos, e de toda a parte do colo, você pode usar em qualquer parte do colo, mas em toda a parte do colo, o maior benefício atual da cirurgia robótica é principalmente naqueles tumores localizados no reto, principalmente reto médio e reto baixo, porque é uma área bem cercada de estruturas importantes, de inervação, de órgãos que são vitais, e aí você tem uma boa indicação aí para o uso da robótica para quem tem acesso. E terminando a sua pergunta, você perguntou se todos os pacientes vão ser submetidos a uma colostomia, que é a colocação de uma bolsa, ou uma ileostomia, que é a colocação do intestino delgado para fora. Não, a grande maioria não vai precisar colocar bolsa, tá bom, gente? Aqueles que têm indicação para colocar bolsa são aqueles que de tumores muito baixos, que invadem ali aquela parte mais baixa de canal anal, que você não tem condições de fazer uma costura, de fazer o que a gente chama de anastomose, aquela costura de religar o intestino depois que você tira o tumor principal, aí não tem jeito, você tem que usar, mas essa é a minoria. Ou então, naqueles que você consegue tirar a lesão, mas que você faz uma costura que a gente chama de costura de risco, são aquelas costuras muito baixas e que, por medida de segurança, a gente faz uma derivação, uma ileostomia, uma bolsa temporária, tá? Temporária para que depois que passar aquele período de 2 a 3 meses, tudo estando certo, direitinho, vai ser checado aquela costura, e aí rapidamente, a gente fecha aquela bolsinha, não precisa nem abrir de novo, pela própria incisão ali, pela própria bolsa, a gente fecha ali, coloca para dentro e o paciente volta a ter sua vida normal. Perfeito. Desmistificando, né, a ideia Exato. da colostomia, que na maioria das vezes ela é provisória e quando é indicada. Jardel, último assunto aqui rapidamente para a gente encerrar nosso bate-papo, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre prevenção. A gente já falou aqui durante a live inteira sobre as principais medidas de prevenção, mas tem muita questão hoje em dia a tal medicina ortomolecular, o uso de multivitaminas, vitaminas de tudo que é coisa, selênio, zinco, molibdênio, enfim, um bocado de coisa. Aí a gente tem até um debate interessante sobre suplementação de cálcio e vitamina D para prevenção de câncer de intestino. Existe alguma indicação para a população geral de algum suplemento alimentar ou suplemento vitamínico para prevenir câncer de intestino, doutor Jardel? Não, não existe, viu, Rodrigo? Existem estudos aí que tentaram estudar se a suplementação de cálcio e vitamina D pode prevenir o câncer de intestino, mas os resultados foram mistos e resultados controversos, e as sociedades de especialidades não recomendam a suplementação vitamínica com esse fim. Então, eu acho que vale ressaltar aqui o que é que o indivíduo deve fazer para prevenir o câncer de intestino e, por tabela, prevenir uma série de outros cânceres e uma série de outras doenças. Então, procurar fazer atividade física regularmente, no mínimo 150 minutos por semana, mais idealmente 300 minutos por semana, né? Evitar o cigarro. Se o indivíduo bebe álcool, beber menos é melhor, e se ele for abstêmio, se não beber nada, melhor ainda, tá certo? Evitar o sobrepeso e a obesidade, que tem sido um desafio nos dias de hoje, né, em que a gente tem um contingente cada vez maior da população com sobrepeso e obesidade, então procurar se manter na faixa de peso saudável, né, com IMC, idealmente aí até 25, né, procurar ter uma alimentação rica em vegetais, né, então, assim, 70% da nossa alimentação deveria ser composta por vegetais, da forma como a natureza entrega ou com mínimo processamento. Então, é como os nutricionistas falam, descascar mais e abrir menos embalagens, né? Então, evitar o consumo de alimentos processados, limitar a carne vermelha a 500 gramas por semana,
e, se possível, carne cozida, como o Dr. Euler bem colocou, né? Evitar, abandonar o uso de alimentos, de carnes processadas, né? Salame, calabresa, mortadela, linguiça, salsicha, pepperoni, né? E, além dessas medidas aí, procurar seguir a proposta de rastreio do seu médico. Se o seu médico de confiança nunca conversou sobre a prevenção do câncer coloretal, você, como paciente, pode provocá-lo, né? E discutir sobre formas de rastreio, de engajar no rastreamento do câncer coloretal, seja por um método não invasivo ou por um método invasivo. Mas eu sou muito receoso de estar prescrevendo vitaminas ou coisa desse tipo, porque o indivíduo acha que naquele comprimido ali ele está fazendo a parte que cabe a ele para prevenir doenças, quando na verdade isso aí é uma fantasia. Ele precisa mesmo adotar bons hábitos de vida saudáveis, como esse que eu coloquei aí, e assim ele estará, em grande medida, prevenindo não só o câncer de intestino, como outros tantos cânceres e outras tantas doenças aí prevalentes na nossa população. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui a nossa live, nosso encontro Oncologia Dó, desse março azul. Lembrando que na Oncologia Dó, a prevenção é no ano inteiro, tá? Nós vamos seguir com esses encontros com os pacientes e familiares para alertar a população sobre os principais tipos de cânceres. Eu queria agradecer imensamente a brilhante participação do Dr. Jardel Caetano, médico gastroenterologista e endoscopista da cardiopulmonar, e Dr. Euler Lázaro, médico coloproctologista, cirurgião dos hospitais Cardiopulmonar e Aliança. Passo para vocês a palavra, 30 segundos, se vocês quiserem falar alguma coisa, além de se despedir do nosso público. Jardel primeiro. Guedes, foi um prazer aqui estar com você, com o Euler, né? E estamos sempre à disposição aí. Qualquer coisa coisa no sentido de promover informação para os nossos pacientes, para a população leiga, eu estarei sempre à disposição. E foi um prazer estar com você dessa noite. Muito bem, a satisfação, tá, de estar aqui com dois brilhantes colegas, né, especialistas aí nessa área. E, mais uma vez, só para reiterar, falar da importância da mudança de estilo de vida, mas como o Jardel bem falou, mas não só isso. Além da mudança de estilo de vida, é a conscientização da população para que ela procure esse diagnóstico, né? Procure seu médico, procure a instituição que ela tem acesso para que ela possa fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. E aí vem muito da instituição estadual, da instituição municipal, para que possa fornecer, para que possa dar condições para que essa população seja submetida, aqueles que têm indicação, que seja submetida aos exames mais apropriados, como a colonoscopia. Tá? A gente só lembrando que a gente não dá para fazer para todo mundo, mas para aqueles que precisam seria extremamente importante. É isso aí, queria agradecer. Tem pacientes, Dr. Jardel e Dr. Euler aqui, parabenizando a vocês dois em relação aos excelentes esclarecimentos e também falando também, retificando sobre falando sobre a parte humanística de vocês, e é uma honra trabalhar com vocês no dia a dia. É isso aí, pessoal. Nós encerramos aqui nossos encontros da Oncologia Dó. Até o próximo encontros. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite.